Capítulo 10, Atos 20, versículos 17 até o 38, o cuidado pastoral com a igreja. Paulo está em Mileto, no final da sua terceira viagem missionária. E aqui nós temos um mapa da terceira viagem missionária de Paulo. Ele está aqui em Mileto, próximo a Éfeso. Ele envia carta para lá. Então daqui ele parte em direção ao final da sua viagem missionária. Ele usa três termos para as mesmas pessoas. Naquela época, esses três termos significavam a mesma coisa, era o mesmo cargo, não havia diferenciação de cargos. Isso passa a ocorrer alguns anos depois, que começa a haver diferença entre pastores, presbíteros e bispos. Ainda assim, o professor comenta que esses três termos, eles podem expressar coisas diferentes, como o presbítero, como o termo significa literalmente ancião, então pode ter uma ligação com alguém que é conselheiro, algo nesse sentido. Ele menciona também, mais tarde, ele menciona bispo, e bispo, ele tem uma ideia de alguém que é supervisor, e o pastor é sempre responsável pela proclamação da palavra pública, mesmo que ele não esteja lá naquele local. O professor até cita o exemplo da escola dominical, mesmo que ele não esteja agindo ali e sendo o professor de escola dominical, ainda assim o pastor ele é sempre o responsável pela proclamação pública da palavra de Deus, porque ele é chamado para isso. Pode ter outras pessoas ajudando, mas ele é o responsável sempre. E o termo pastor vem do pastorear ovelhas, né? É no sentido de proteção e alimentação aos que lhes são confiados. Então, o pastor tem essa obrigação de se preocupar com a alimentação espiritual daqueles que lhes são confiados. Versículo 18, ele menciona que ele fala do primeiro dia que ele esteve lá, provavelmente 8 anos antes desse texto que ele está falando agora, nessa carta que ele escreve. Versículo 19, ele fala como foi que ele agiu, ele começa a fazer uma descrição da sua atuação, e algumas coisas se destacam como humildade, dedicação, e que ele foi perseguido, e foi muitas vezes perseguido, foi quase morto. Na verdade, ele não foi morto porque pensaram que ele havia sido morto, né? E depois, o versículo 20 e 21, ele fala sobre anunciar e também ensinar. Porque Paulo não comenta sobre a organização que ele fez nas igrejas e nada mais. Ele comenta sobre o testemunho da fé, sobre o anúncio da palavra de Deus. Versículo 22, ele usa uma expressão que traz uma ideia de estar atado, estar ligado ao Espírito, e é assim que ele vê o ministério. Esta é a forma dele falar. E o Espírito Santo, a única coisa que promete a ele é prisões e sofrimentos, né? Curiosamente, o Espírito Santo não lhe promete que as coisas vão ficar bem, que vai dar tudo certo, que o ministério será um sucesso, mas ele promete apenas os sofrimentos e as dificuldades. No versículo 24, a gente percebe qual que é o foco de Paulo, que é justamente testemunhar o evangelho da graça de Deus, anunciar a salvação para as pessoas. Isso se destaca muito em Paulo e nas suas falas. E no versículo 25 ele fala que não mais verão o rosto dele, possivelmente certamente ele imaginava isso, é por isso que ele fala dessa forma. Porém, existem indícios de que Paulo retornou para aquele local, visitou Éfeso. É possível que ele visitou Éfeso após a sua prisão em Roma, porque em 1 Timóteo 3, Paulo comenta com Timóteo e diz que falou para ele permanecer em Éfeso. E aí, como é que a gente lida com isso? Porque na terceira viagem missionária de Paulo, ele fica 3 anos em Éfeso e ele manda Timóteo para Macedônia. Então não pode ser uma referência à terceira viagem missionária, tem que ser outra viagem missionária. Além disso, a forma como está lá em Timóteo, as orientações que Paulo passa a Timóteo, dá a ideia de uma igreja mais estruturada, não inicial como esta que está aqui no texto de Atos. Por isso, imagina-se que Paulo então tenha feito mais uma viagem passado ali naquela região muitos anos depois propriamente desta carta. Ele fala para cuidar, para que eles cuidem, os pastores,
os presbíteros, né, que eles cuidem de si mesmos e também cuidem do rebanho. E é importante sempre lembrar que é necessário haver o pastor precisa se cuidar, a palavra precisa ser pregada também para o pastor e ao pastor do pastor, né? E também é preciso cuidar do rebanho. O rebanho será atacado, falsos ensinos tentarão derrubar o rebanho, e aí o pastor precisa ensinar e se preparar. E é o rebanho é que o Espírito Santo os colocou. Então, é algo que o Espírito Santo concede. E aí também nós entendemos que quando alguém é chamado, é um chamado feito pelo Espírito Santo. Apesar de que pessoas votam, nós entendemos que o Espírito Santo está guiando esta votação. Assim como naquela época que possivelmente foi votado a escolha, as pessoas foram escolhidas desta forma para estarem à frente da igreja. Ele usa a expressão no qual, indica que o ministério está na igreja, então o ministério não é uma coisa à parte, uma coisa separada, mas o ministério está na igreja. E aí ele usa a expressão igreja de Deus, e isso é muito bacana a gente olhar para isso e confortador para nós, porque a missão é de Deus, a igreja é de Deus, então Deus está trabalhando. Então, quando nós estamos atuando no trabalho de levar a mensagem da salvação, nós sabemos que por mais que sejamos fracos, imperfeitos e falhos, como é o trabalho de Deus, é a igreja de Deus, Deus vai conduzir para que aquilo que Ele quer que aconteça realmente aconteça. Porque esta igreja, esse povo, foi comprado com o próprio sangue do Salvador Jesus. Então não foi qualquer um, não foi de qualquer forma. Cristo comprou a igreja para si. Versículo 31. Vigiem, porque falsos mestres surgiriam. Já naquela época surgiram falsos mestres. E falsos mestres continuam surgindo até hoje, pessoas que utilizam a palavra de Deus para enganar, para roubar. E é por isso que é importante que a mensagem de Paulo para aquele povo lá de Éfeso permanece para nós até hoje. Vigiem, porque falsos mestres procuram o tempo todo destruir os ensinamentos, destruir a igreja. E aí Paulo está saindo dali e ele imagina que não voltará mais, mas ele não deixa o povo abandonado. Ele sabe que o povo está debaixo dos cuidados de Deus. Por mais que o pastor saia dali, o povo continua sendo cuidado por Deus. E aí ele fala sobre a sua própria conduta, né? Ele não cobiçou as coisas das pessoas, porque naquela época existia muitos que enganavam e roubavam, assim como existe hoje. Então ele deixa muito claro que ele não fez isso, ele não cobiçou as coisas das pessoas. Versículo 35, ele menciona que Jesus falou, e não tem relato nenhum, não tem lugar nenhum escrito essas palavras que Paulo utilizou. E aí a gente lembra que nem tudo que Jesus falou está registrado. No final, nós temos o versículo 36 até o 38, uma bela despedida de Paulo daquele povo, e é emocionante a despedida dele, as pessoas amam ele, e agora ele se despede e parte para o final da sua viagem. E para a gente concluir, a gente percebe que o texto nos fala sobre o trabalho do apóstolo e dos ministros da palavra, que é anunciar a palavra de Deus em lei e evangelho. Nossa, escrevi errado evangelho aqui. Mas então, esta é a missão dos ministros da palavra, é isso. Para isso que nós estamos aí, para anunciar a palavra de Deus, falar a respeito da obra do Senhor. E assim concluímos o nosso... Ah, não, tem mais um trecho aqui, esqueci. O ministério existe para o bem da igreja e da proclamação da palavra. Não é para orgulho, não é para aparecer, mas é para que a palavra de Deus seja proclamada. Assim, então, realmente concluímos e depois nós temos as perguntas que precisam ser respondidas.